Saúdo você que nos assiste com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele te abençoe, você e sua família. E hoje, mais uma vez, Ele possa nos ensinar através do Santo Espírito de Deus. Já estamos aqui reunidos também em Igreja Presente. Convido a você a pegar a sua Bíblia e juntos vamos fazer a oração para entendermos, a mensagem que Deus tem para nós hoje. Então, aqui vamos nos ajoelhar para falar com Deus e convido você também a se unir a nós em oração. Vamos falar com Deus? Querido e bondoso Deus, nosso Pai de amor, graças te damos, ó Pai, por essa oportunidade. O Senhor nos resgatou através do sangue do Senhor Jesus Cristo. A sua graça e seu amor nos constrangeu a vir à tua casa. E rogamos, ó Pai, pois somos pecadores, que o Senhor lave-nos dos nossos pecados. E agora fale aos nossos corações. Tua palavra aberta está para que todos possamos ouvir a tua voz e a tua vontade. Guia-nos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar de um assunto pouco falado no meio cristão, mas de suma importância descrito na palavra de Deus. Deus deixou uma missão para a sua verdadeira igreja nos últimos dias. Igreja essa que lá em Apocalipse 14:12 ele diz que é a igreja que obedece os seus mandamentos e tem a fé do Senhor Jesus. Em Apocalipse fala que nos últimos dias, lá no capítulo 13, do versículo 11 para frente, será levantada uma imagem à besta. E essa será a prova de fogo sobre sua verdadeira igreja. Porque diz que aquele que não adorar a imagem não vai poder comprar nem vender e será duramente perseguido nos últimos dias. Só que existe um livro que nos entrega o segredo da vitória, além de Apocalipse. E o que Deus espera daqueles que hão de enfrentar a imagem da besta nos últimos dias. O que Deus espera que façam para que cooperem com Deus e saiam vitoriosos. Como diz lá, aqueles que vão sair vitoriosos da imagem da besta. Então convido a todos a abrirem as suas Bíblias em Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. A partir do versículo 1, diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então ali diz que Nabucodonosor, rei da antiga Babilônia, levantou uma imagem de ouro e diz que todos os prefeitos, governadores, príncipes, sátrapas, todos estavam diante da imagem que ele tinha levantado. Não se engane, o livro de Daniel, ele conversa com o livro de Apocalipse. No livro de Daniel, nós encontramos bestas, das quais o Apocalipse também fala.
No livro de Daniel nós encontramos aqui uma prova que o povo de Deus na época teve que passar. A prova que eles tiveram que enfrentar foi a questão da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Não sem causa, Apocalipse também fala que nos últimos dias será levantada uma imagem, a besta. Então, quer entender as profecias para os últimos dias? Nós temos que conectar esses dois livros. Eles conversam entre si. E a história vai falar que ali tinha 3 jovens, amigos de Daniel. E o rei Nabucodonosor, ele deu uma ordem. Agora que estavam todos diante da imagem, ele deu uma ordem que quando tocassem vários tipos de instrumentos musicais, todo mundo teria que dobrar e se prostrar diante da imagem que ele tinha levantado. E aquele que não adorassem a imagem, seria lançado na fornalha de fogo. E quando tocaram-se toda sorte de música, aqueles 3 jovens, eles não se ajoelharam. Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes babilônicos que deram a ele, né? Que é Ananias, Misael e Azarias, os nomes originais. No versículo 12, alguns homens viram que eles não tinham se prostrado e foram denunciar o rei. Diz assim no versículo 12: há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais as estátuas de ouro que eu levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não adorardes, sereis lançados na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam então Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aqueles jovens, a Bíblia falou muito claro, eram 3 jovens judeus. Enfrentaram o rei pela sua fé em Deus e não se prostraram à estátua. E o rei tentou dar mais uma chance. O rei disse: olha, é verdade, se vocês agora quando tocar de novo se prostrar, bom é. Mas se não, quem é o Deus que pode livrar vocês da minha mão? E eles falaram: olha, rei, nós não vamos se prostrar. Se Deus quiser livrar a gente, que Ele livre. Se não, a gente morre, mas não vamos se prostrar. A história conta que foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas Jesus andou com eles no fogo. E eles saíram de lá ilesos, nem cheiro de fumaça e tinha sobre a roupa deles, nem seus cabelos. Deus deu a vitória a seus servos. Primeiro detalhe aqui, antes de a gente entender para que ponto eu quero levar a meditação. Ele aqui diz, eles eram judeus. Esses 3 jovens representam uma classe de pessoas que iam de pregar o evangelho verdadeiro nos últimos dias e iam de enfrentar a imagem da besta lá em Apocalipse. Porque os judeus eram um povo que obedecia aos mandamentos de Deus. E era o povo que não cria na doutrina,
Na doutrina hoje conhecida como Santíssima Trindade. Eles não criam. Os pagãos, sim. Por exemplo, Babilônia, eles adoravam a Trindade, que era chamada de Marduk, Ista, não lembro o outro nome. Mas Babilônia adorava uma Trindade. Os judeus não. Os judeus sempre adoravam um único Deus, o Pai. Porque a Bíblia nunca ensinou sobre Trindade. Deus não é uma Trindade. Quem sempre ensinou isso foi o paganismo. E o segundo ponto, pelo qual os judeus eram muito conhecidos, era porque era a nação que, como obedecia à lei de Deus, guardavam o sábado. Então, esses, com essas características, foram aqueles que foram chamados a passar por essa prova e saíram vitoriosos. Nos últimos dias, no capítulo 14 de Apocalipse, Deus apresenta no versículo 12 aqueles que também hão de passar pela mesma prova e vão sair vencedores. Ele diz: são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Um povo que não crê na Trindade, porque o primeiro mandamento da lei de Deus, Êxodo 20, versículo 3 diz: não terás outros deuses diante de mim. Deus é um só, Ele é o Pai, Ele não é uma Trindade. E o quarto mandamento diz: guarde o sábado. Então, um povo nos últimos dias, com a mesma característica, serão chamados a passar pela prova final, que será enfrentar a imagem da besta. Agora, como Deus levou esses jovens, permitiu que esses jovens chegassem até aqui? Porque, creio eu, que eles não eram os únicos judeus na multidão, porque vocês lerem o livro de 1ª, 2ª Crônicas, ali no final, né? Capítulo 36 mostra quando o rei Nabucodonosor, ou também o livro de Jeremias, né? Ele tomou a cidade de Jerusalém e trouxe vários judeus da linhagem de príncipes ali para Babilônia. Então tinham vários, mas só aqueles 3 ficaram em pé. Agora, o que diferenciou esses jovens para os demais judeus que também estavam ali, que o fizeram ter uma fé tamanha a ponto de permanecer em pé, ainda que tivessem que morrer? Se a gente aprender e seguir os passos que esses jovens seguiram, também teremos vitória quando formos chamados, nesses últimos dias, a enfrentar a imagem da besta descrita em Apocalipse. Vamos aqui em Daniel, no capítulo 1, e ver como aqueles jovens tinham clareza de pensamento, como aqueles jovens tinham intimidade maior com Deus. O que eles faziam? No capítulo 1, de Daniel, aqui vai falar quando Nabucodonosor tomou Jerusalém e trouxe esses jovens como cativos à Babilônia, prisioneiros de guerra. No versículo 4 é dito: jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência e entendidos ao conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho de que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, o de Daniel pôs o nome de Beltesazar, e Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Vamos pular para o versículo 12. Disse Daniel e seus amigos o encarregado: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Versículo 14. E ele consentiu isto, e o experimentou 10 dias.
E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais vigorosos do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias, e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias, em que o rei tinha falado que o trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. Estava ali as iguarias do rei diante de todos aqueles jovens judeus que tinham sido trazidos como prisioneiros de guerra. Mas 4 deles, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, decidiram não se contaminar com as iguarias do rei. Eles disseram, não, olha, durante 10 dias nos dá água e legumes. Águas e legumes. E depois vê quem estará melhor na aparência, na saúde. E o encarregado, Aspenaz, decidiu fazer o teste. E depois de 10 dias ele percebeu que aqueles 4 jovens que se alimentavam de alimentação saudável e natural estavam bem mais vigorosos e saudáveis do que os demais que comiam todo tipo de iguaria do rei. E quando eles terminaram o teste deles, que durou 3 anos, o rei achou eles 10 vezes mais inteligentes do que qualquer astrólogo do seu reino. Isso fez com que aqueles jovens fossem escolhidos para ficarem servindo diante do rei. E foram uma bênção para aquela nação. E não é coincidência que foram esses jovens que permaneceram em pé quando chegou a prova mais à frente. Quando chegou a prova da imagem, eles foram os únicos que, ainda que houvesse outros judeus, foram os únicos que permaneceram em pé, defendendo a fé de Deus Todo-Poderoso. E Deus, através de seu Filho amado Jesus, o honrou, o livrando da morte na fornalha de fogo. O livro de Apocalipse também fala, vamos abrir agora lá, que enfrentaremos a prova da imagem. Essa será a prova de fogo nos últimos dias. A prova de fogo nos últimos dias. Apocalipse, capítulo 13. Versículo 15. Que diz assim: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui diz que será dado vida à imagem da besta, e ela fará ser morto todo aquele que não adorar a imagem da besta. Não é coincidência que também lá no livro de Daniel, aquele que não adorasse a imagem que o rei levantou seria morto. E lá Deus entregou um dos segredos da vitória daqueles jovens. Aqueles jovens tinham muita comunhão com Deus, por quê? Porque eles mantinham a mente em perfeito estado. Irmãos, nós servimos a Deus com a mente. A Bíblia fala da importância da nossa alimentação e da forma que nós conduzimos a nossa vida em relação a manter o nosso corpo saudável. Aqueles jovens decidiram se alimentar de maneira que a sua mente permaneceu limpa e Deus os pôde usar de maneira extraordinária, de maneira que a mente estava tão saudável que foram vistos 10 vezes mais doutos do que todos os astrólogos do reino de Babilônia.
Não sem causa, nos últimos dias Deus também está chamando um povo a cuidar do seu corpo, a manter a mente limpa, de maneira que ele seja mais apta a entender o que Deus quer trazer para ele através de sua palavra. Quando a gente abre em 1 Coríntios, aquele que acha que Deus não se importa com o que a gente come está muito enganado. Só esses textos desse livro de Daniel já era suficiente para entender que Deus sim espera que o seu povo escolha ter uma alimentação o mais saudável possível dentro das suas condições. Quando a gente abre em Apocalipse, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, capítulo 10, versículo 31, está escrito: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui ele diz que quer comais ou quer bebais, tem que fazer tudo para a glória de Deus. Então quer dizer que existe alimento que a gente pode comer ou bebida que a gente pode beber e que não estaríamos dando glória a Deus. No mesmo livro de 1 Coríntios, quando a gente vem aqui para o capítulo 3, capítulo 3 de 1 Coríntios, no versículo 16, está escrito: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então ele fala, nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E se a gente contribuir para a destruição desse templo, Deus o destruirá. É por isso que nós ensinamos que, não fume, é pecado. Por quê? Porque você estará destruindo o templo, que é seu corpo, do Espírito Santo de Deus. Deus fala, quem destruir, Deus destruirá. É por isso que também falamos, não beba bebida alcoólica. O álcool acaba com a saúde do corpo. E a alimentação que Deus instituiu para o seu povo, é essa aqui, Você quer ter uma vida e a mente clara, como teve aqueles jovens que logo mais à frente foram chamados à prova da imagem e saíram vitoriosos. Quer manter a sua mente clara para melhor receber as orientações da palavra de Deus através do seu espírito, porque você está com a mente saudável e limpa? Abra em Gênesis capítulo 1. E aqui está o alimento que Deus providenciou para o ser humano. Gênesis capítulo 1. Versículo 29. Gênesis 1, 29 está escrito: e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Que alimentação é essa aqui, meus irmãos? É uma alimentação vegetariana. Foi uma alimentação que Deus, desde o princípio, tinha escolhido e determinou para o homem. Essa alimentação é a alimentação que verdadeiramente trará saúde para cada um que escolher segui-la. Por isso que aquele jovem disse, só nos dê legumes a comer e água a beber. Só explicar um ponto aqui, não é que eles só comiam folhas, tá? A palavra no hebraico eu não vou lembrar aqui, eu tinha lido ela, mas esqueci, que traduziu ali, eles botaram legumes no nosso português, mas a palavra que é usada no hebraico, ela é uma palavra que envolve tudo, que é questão de cereais, raízes, castanhas, e aí botar legumes, mas envolve tudo isso, essas coisas naturais. Depois você pode pesquisar ali para aquela, em Daniel 1, onde eles falam lá legumes, você pesquisa lá qual é a palavra em hebraico, você vai ver que a tradução, ela envolve tudo essas questões, cereais, nozes, castanhas, raízes, variedade de coisas naturais. Então Deus separou para o seu povo uma alimentação vegetariana.
Se você abre aqui no livro de Romanos, já estamos indo para o final, mas em Romanos, capítulo 14, Romanos, capítulo 14, versículo 21, presta bem atenção o que está escrito, Romanos 14, versículo 21. Olha como está escrito. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece ou escandalize ou se enfraqueça. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Bom é não comer carne. O servo de Deus, ele não deve ser guiado pelo que a ciência desse mundo ensina, tá bom? A ciência ela só é benéfica quando ela é provada pela palavra de Deus. Então eu sei que há hoje uma mídia, porque envolve dinheiro, muito dinheiro por trás. Uma mídia por trás de especialistas, nutricionistas e mais pessoas ao defender o uso da carne como benéfico para a saúde, como uma proteína que não pode ser tirada do prato, e não é isso que a palavra de Deus diz. Então, entre ciência, que é o conhecimento aqui nessa terra, e a palavra de Deus, meu irmão, se você é servo do Senhor Jesus Cristo, sempre tem que ficar com a palavra de Deus. Ficamos ao lado da ciência quando o que ela diz é apoiado pela palavra de Deus. Tá bom? Então, a Bíblia diz, a alimentação vegetariana, e é bom que não coma carne. E hoje, se querem falar da ciência, já é comprovado no meio de saúde que a alimentação carne é uma das alimentações que mais traz doenças, câncer, tumores. Tá bom? Você pode não ver isso muito na mídia, porque a mídia ela é paga para trazer propaganda. E existe uma indústria por trás que tem o interesse de vender carne. Então, eles pagam para que sejam faladas coisas boas sobre esse alimento. Assim como diversas coisas que fazem mal. Tá bom? Então, mas por que você acha que muita gente, quando chega na velhice, o médico chega lá e fala, deixa de comer isso, vai olhar lá para ver o que é que o médico pede para tirar? Isso quer dizer que aquilo que causou, se tivesse evitado ao longo da vida, teria uma vida muito saudável e não estava com aqueles problemas. Meus irmãos, todos aqueles que querem fazer parte desse povo, que vão sair vitoriosos da imagem da besta, a exemplo daqueles 3 jovens que buscaram antes disso manter sua mente limpa, clara, para estar mais próximo de Deus, com saúde para melhor servir, estar em melhores condições de servir ao seu Senhor. Eles seguiram o braço direito das 3 mensagens angélicas para os últimos dias, que é o ensinamento sobre a alimentação que Deus ensina em sua palavra. Nós chamamos de reforma de saúde. Deve haver uma reforma entre o povo de Deus. O povo de Deus deve escolher seu alimento de maneira a deixá-lo com saúde para melhor se dedicar ao serviço do Senhor. Manter a mente clara para melhor receber as impressões que Deus dá através de sua palavra e seu Santo Espírito. Para o mundo pode ser loucura, mas a Bíblia diz que aquele que segue a Deus não há de se arrepender no final. Não há de se arrepender no final. A verdadeira igreja, estou falando para aqueles que creem na sua palavra, que ensinam que o verdadeiro povo dele em Apocalipse é aquele que obedece os seus mandamentos. É um povo que deve ter sua mente clara e limpa, um povo saudável. Um povo saudável. E esse povo vai sair vitorioso, graças ao Senhor Jesus, da última prova que há de vir sobre a terra. Quer você fazer parte desse povo? Você pode, Deus está convidando a todos. Abre em Apocalipse 14, você vai ver o convite que Deus está fazendo. O Evangelho eterno para proclamar a todos que habitam sobre a terra. Mas Jesus falou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É sacrifício, é negar o próprio eu. O caminho que conduz à vida é apertado e a porta é estreita.
O caminho largo é o que leva para a destruição. É uma vida de renúncia. Negar o meu eu, o meu paladar. Aquilo que eu gosto não deve ser o que eu deixe me guiar, mas aquilo que Deus separou para mim. Meus irmãos, quem seguir o que Deus ensina, há de herdar a salvação. Quem seguir o que Deus deixou registrado em sua palavra, há de sair vitorioso sobre a última prova que há de vir sobre o mundo. Deus só quer trazer para nós saúde. Deus não quer que a gente envelheça ou que a gente caia em uma cama debilitada e sofra por causa de uma doença terrível. Deus quer que o seu povo viva com saúde, para que assim possa ser usado sempre a abençoar outros. Se Deus deixou essa história registrada em sua palavra, Ele queria trazer um ensinamento para nós. Então, queremos nós seguir o exemplo da palavra, então fazemos bem em segui-lo. Então, vamos pedir a Deus que Ele nos dê força para negar o nosso eu. Uma das piores tentações do inimigo é o paladar. É o paladar. Foi a primeira tentação que ele usou contra Jesus. Ele pediu para Jesus transformar as pedras em pão quando Jesus sentiu fome depois de jejuar. Mas é possível sair vitorioso porque temos Jesus ao nosso lado, se pedimos o seu socorro. Amém, meus irmãos? Então, animemos. Deus, com essa mensagem, Ele quer que a gente seja um povo saudável e feliz. E um povo que tenha a mente esclarecida para entender mais a sua palavra. E assim estejamos sendo preparados para enfrentar a crise que há de vir e sairmos vitoriosos como foi Ananias, Misael e Azarias. Então que a gente escolha seguir a palavra de Deus e Deus sempre estará conosco. Amém? Vamos então fazer uma oração e agradecer ao Senhor. Querido e bondoso Deus, a Tua palavra sempre demonstra em todos os aspectos o Teu grande amor por o Seu povo. Que o Senhor traga saúde e disposição para o Seu povo continuar levando o Evangelho. Mas que o Teu povo abra os olhos e os ouvidos para a Tua mensagem. O Senhor tem ensinado em Sua palavra como o povo deve manter a mente limpa, o corpo saudável e forte para continuar fazendo a Tua obra. Deve abandonar as carnes, como a gente leu, e aderir a uma alimentação mais saudável, mais natural, dentro das suas condições que o Senhor tem dado. Que o Seu povo negue o seu eu, que o Seu povo negue o paladar com a força que o Senhor dá através de Jesus. E assim use toda a saúde que o Senhor tem dado para anunciar o verdadeiro Evangelho para os últimos dias. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, você possa voltar mais vezes e assim, se Deus permitir, possamos nos encontrar mais outra vez, tá bom? Até uma próxima, se Deus assim o quiser.